Meu nome é Cristina, eu sou professora do Instituto de Psicologia da USP, né? E apesar de dar aula de psicologia, eu tenho um pé na lama, assim, né, nas biológicas. Eu sou médica veterinária, eu tenho mestrado em neurociências e doutorado em medicina. Então, eu tentei preparar um toque o menos biológico possível, fazendo mais pontes possíveis com o maior número de pontos possível com enfim, eventos do cotidiano, mas é um toque biológico, né? Então, as pessoas que tiverem dúvidas, como o nosso tempo é apertadinho, logo depois de mim vem uma outra pessoa, eu deixei meu e-mail aqui, é bem fácil, cristina@usp.br, né? Vocês podem mandar e-mail para mim e a gente pode continuar esse bate-papo. Caso não haja tempo para perguntas, a gente pode continuar batendo esse papo pela internet. Pelo que eu entendi, todo mundo aqui ou é da área de exatas ou de humanas, é isso? Não tem ninguém de biológicas, não, né? Quem é de exatas? Levanta a mão. Você me enganou. Bom, já deu tempinho? Então vamos começar. A Paloma me pediu para conversar um pouco com vocês sobre como vemos, mas a verdade é que a gente não sabe como ver. A gente sabe muito pouco a respeito do sistema visual. Então eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito do que a gente sabe, que é sobre a retina. A retina já vou falar em mais detalhes sobre ela, mas ela é parte do sistema nervoso central, né? Embriologicamente ela deriva do que vai virar depois o cérebro, o telencéfalo, mais especificamente. Então ela é uma parte do cérebro e ela é a parte do cérebro que nós melhor entendemos. É mesmo? É. Quer dizer, a gente não entende melhor o hipocampo? Não. A gente não entende melhor o circuito de memória? Não. A gente não entende melhor, sei lá, fala alguma outra coisa aí. Audição? Não. A gente não entende melhor dor de cabeça? Não. A gente entende melhor a retina, porque ela é mais acessível, né? Então eu vou estar falando para vocês principalmente sobre os primeiros passos da visão, os passos que começam no olho, porque o cérebro continua sendo, em grande parte, uma caixinha de surpresa. Tem muita gente trabalhando no cérebro, tem muita gente tentando entender o que o cérebro faz, mas a gente ainda está muito longe de entender como e o que o cérebro faz, o que ele faz. Então, nós vamos estar falando então de um panorama fisiológico sobre como nós vemos. E acho que todo mundo já deve ter ouvido falar essa sentença: o olho parece uma câmera fotográfica. Então, como eu acho, quem lida com mídia aqui? Então, eu acho que para vocês vai fazer um pouco de sentido, um pouco mais de sentido essa analogia. Eu resolvi comparar o olho com uma câmera e falar, vamos ver o que é parecido e o que não é, né? Então, o olho, em termos ópticos, ele parece sim uma câmera fotográfica. Se nós fizermos um corte no olho, né, e para olhar as estruturas que tem lá dentro, se nós formos observar como que o olho focaliza imagens, a gente vai poder traçar uma série de paralelos com uma câmera. Essa imagem está errada, mas, no entanto, ela é ilustrativa o suficiente para mostrar o que eu quero dizer. Né? O olho tem uma série de lentes, assim como uma câmera. Ele tem a córnea e o cristalino. A córnea é a lente que tem o maior poder de convergência, o poder dióptrico do olho. E o cristalino faz o ajuste fino. Então, a luz que é refletida pelos objetos, né, a luz solar ou das lâmpadas, ela é focalizada por esse sistema de lentes sobre uma estrutura que está no fundo do olho, chamada retina. A retina é um tecido de 200 micrômetros de espessura que recobre todo o interior do olho. E é um tecido nervoso. E é ela a responsável pela transformação de fótons em um sinal químico para o cérebro, né? Agora, para chegar lá, a luz tem que passar não só por essas duas lentes, mas por uma série de meios ópticos. Um líquido que preenche essa primeira câmara ocular chamado humor aquoso, um diafragma, né, chamado pupila, também muito parecido com uma câmera, né? A câmera tem um diafragma.
O humor vítreo, que é uma gelatina, a função do humor aquoso é manter a pressão ocular constante, né? Ele é constantemente produzido e drenado. E a função do humor vítreo é uma gelatina, é manter a forma do olho, né? Então, esses dois trabalham juntos. E eles têm que ser transparentes para possibilitar a passagem de luz. Mas eles não são completamente transparentes. Em função disso, né, desses meios ópticos todos que nós temos, interpostos entre o objeto e a imagem formada sobre a retina, nós vamos também ter uma série de erros muito semelhantes aos que a gente encontra numa câmera. O primeiro deles é a difração. Então, quando a luz passa por bordas, ela sofre esse efeito chamado de difração, que é um espalhamento não controlado. Vamos imaginar que um raio luminoso é como um corredor, né? E que nós temos um bando de corredores, um bando de raios luminosos tentando passar por uma porta. O que vai acontecer? Alguns vão passar pelo meio e, portanto, sua trajetória não vai ser modificada. Outros vão esbarrar no batente. Quando eles esbarram no batente, a luz vai para todos os lados. Na verdade, eles também vão ter sua trajetória alterada quando eles batem no batente. E é isso que acontece com a luz. A luz, quando ela passa pelo meio da pupila, do nosso diafragma, ela passa tranquilamente. Agora, quando ela esbarra nas bordas da pupila, ela vai sofrer esse efeito chamado difração, e isso vai, portanto, diminuir a qualidade da imagem formada sobre a retina, porque a luz não vai ser focalizada num ponto, ela vai ser espalhada. Isso se chama difração. Um outro erro é causado pelo sistema de lentes propriamente dito, que são as aberrações. Nós temos dois tipos, cromática e esférica. A aberração cromática, ela acontece porque as lentes, toda e qualquer lente biconvexa, né, como é o caso do cristalino, nas suas bordas, ela age como um prisma. Todo mundo aqui já viu a capa do disco do Pink Floyd, né? Aquela The Dark Side of the Moon, que tem o prisma, entra a luz branca, e quando a luz branca entra no prisma, ela é refratada entre seus componentes, diversos componentes de onda, sai o arco-íris para o outro lado. Exatamente isso acontece quando a luz passa pelas bordas do cristalino, luz branca. Ela vai ser decomposta em seus diferentes comprimentos de onda e cada um vai ser refratado, ou seja, vai ter sua trajetória mudada num ângulo diferente. Então, como resultado, nós vamos ter que diferentes comprimentos de onda vão ser focalizados em diferentes planos, ou seja, a imagem subjetiva não vai ser muito bem focalizada, porque cada comprimento de onda vai estar num plano diferente e a retina tem um plano só. Então, a gente vai ter um borrão mais ou menos no foco ali. Esse fenômeno a gente também pode imaginar como um bando de corredores correndo em direção a um bloco de gelatina, né? Isso acontece com a luz, né? Quando a luz sai do ar e entra em qualquer outro meio, por exemplo, o bloco de gelatina, que é o que os meios ópticos do olho são, ela vai, imagina, o corredor está correndo, entra no bloco de gelatina, o que vai acontecer? Ele vai desacelerar e ele vai mudar o seu ângulo de corrida, porque tem agora um obstáculo, né? Então, isso é uma aberração. E a gente vai ter, então, a cromática e a esférica. A aberração esférica é por causa do cristalino, também uma lente biconvexa. No seu centro, ele vai focalizar perfeitamente bem no plano da retina. Mas nas bordas, como a curvatura dele é maior, ele vai focalizar as imagens antes da retina. Ou seja, novamente, no plano da retina, a gente vai ter um borrão. Isso também acontece com lentes de câmera. Então, a aberração cromática, por exemplo, quem nunca ouviu falar de aberração cromática em lente de câmera aqui? Então, estou falando para gente que entende. Você nunca tinha ouvido falar? Bom, quando você tira uma foto, por exemplo, de uma árvore contra o céu, se você ampliar aquela foto, você vai ver que as bordas das folhas, elas vão ter um contorno colorido. De um lado vai ser meio roxo, do outro lado vai ser meio amarelo. Isso é aberração esférica. É porque a lente não está conseguindo, a aberração cromática, desculpa, a lente não está conseguindo focalizar todos os comprimentos de onda sobre o sensor. Isso acontece também aqui. Espalhamento. O que é espalhamento? Bom, a luz, quando ela está entrando no olho, ela está passando pelo humor aquoso e pelo humor vítreo, que são aquelas duas gelatinas que eu falei que são
transparentes, mas que não são completamente transparentes. Eles têm várias coisas, várias partículas em suspensão, proteínas, glicosaminoglicanas, etc. Então, o que acontece? Bom, é um corredor que bate em um obstáculo. Ele vai sair também para a galera. Esse efeito, a gente encontra ele no nosso dia a dia. É a razão pela qual o céu é azul. Né? A luz solar, quando ela entra na atmosfera, ela tem exatamente o mesmo problema. Ela vai encontrar uma série de partículas em suspensão na atmosfera. Então, ela vai ser refratada, decomposta em seus diversos comprimentos de onda, e os comprimentos de onda mais curtos são os que vão sofrer mais, porque eles sofrem maior ângulo de refração quando eles mudam de um meio para o outro. Os comprimentos de onda curtos são os que a gente percebe como azuis. Então, o céu é azul porque a luz azul e a luz ultravioleta também é espalhada em grande medida na atmosfera antes de chegar na Terra. Tá? Isso acontece também dentro do olho. Então, a luz azul, a luz violeta vão ser espalhadas por dentro do olho e não vão ser focalizadas muito bem. E a absorção, lógico, a gente tem partículas em suspensão dentro do olho, parte dos raios luminosos que entram vão ser absorvidos. E além disso, a gente tem também os erros de refração. Ou o olho é grande demais, ou o olho é pequeno demais, para as lentes que ele tem. E isso dá origem à hipermetropia e à miopia. Presbiopia é com a idade o nosso cristalino para de conseguir se acomodar como deveria e para de conseguir fazer esse ajuste fino. Por isso que quando a gente vai chegando depois dos 60, como eu, a gente passa a ter que usar óculos para ler, né? Porque o nosso cristalino já não está mais conseguindo, nosso sistema de lentes já não está mais tão bom quanto ele era. E o astigmatismo são imperfeições da córnea. Então, todos esses problemas aqui fazem com que a nossa imagem retiniana seja imperfeita, muito imperfeita. Ou seja, um ponto no espaço, quando focalizado sobre a retina, ele não é um ponto, ele é um borrão, e esse borrão a gente chama de função de espalhamento de ponto, FEP. Mas por que eu estou contando tudo isso? Bom, para fazer aquele nosso paralelo com a câmera. Então, se a gente for olhar uma câmera digital, né, o que a gente tem? A gente tem aqui aquele mesmo sistema, um sistema muito parecido de lentes, né? Nós vamos ter a nossa abertura, que é o diafragma, né? Que no olho é a pupila. Vamos ter mais lentes aqui. Então, esse conjunto de lentes equivaleria à córnea, esse daqui, o diafragma, equivaleria à pupila. E esse segundo conjunto de lentes que vem depois do diafragma, que serve para focalizar a imagem sobre o sensor, equivaleria ao nosso cristalino. Mas o paralelo para aí, viu, gente? Porque o nosso sensor é muito diferente do sensor de uma câmera. Então, antes da gente começar a falar do sensor, eu vou falar então do que é a percepção visual, porque ele não é um problema trivial para ser resolvido pelo sistema nervoso. Então, a percepção visual ela vai resultar da interpretação da informação, né, do mundo em 4 dimensões: luminosidade, espaço, comprimento de onda e tempo. E ao longo dessa palestra, eu vou estar falando então de cada uma dessas dimensões e de como o olho resolve cada uma delas. Vamos começar com luminosidade. Por que o olho não parece uma câmera? Vou mostrar para vocês uma série de fotos que eu fiz usando apenas como que se diz? Ajuste de sensitividade. Eu usei um ISO qualquer, um ISO 100 ali, e eu fui modificando a quantidade de luz que chegava ao sensor. Eu variei então a luminosidade, né, para uma dada sensibilidade da câmera. E fui tirando fotos. E o que a gente vê é que ou a luz é muito pouca no início, num determinado momento ela começa a ser suficiente para que a gente fotografe o que a gente está interessado em ver, mas a partir de um determinado momento essa luz também começa a ser demais, ou seja, ou o sensor recebe luz em grande parte da sua faixa dinâmica, ou o sensor recebe luz de menos, ou ele recebe luz de mais e satura. Ou seja, o sensor de uma máquina digital, ele tem limitações sérias no tocante sensibilidade. Aí você fala, mas eu posso mudar o ISO da câmera? Pode, mas mesmo se você botar o ISO mais sensível, vai haver um momento em que não há luz suficiente para o seu sensor. E se você colocar o ISO menos sensível, o ISO, sei lá, 80,
coisa assim, mesmo assim vai chegar um setting de luminosidade no qual vocês vão ter luz demais. Então o sensor de uma câmera ele é muito limitado e o nosso olho não é tão limitado assim. Num determinado setting, eu falei assim, eu quero tirar uma foto sem flash, eu vou usar então alta sensibilidade. O que acontece? Movi a minha mão e a câmera borrou. Por quê? Porque o tempo de integração de um 1800, por exemplo, é muito longo. A câmera precisa ficar captando fótons durante um tempo muito longo para poder fazer aquela foto. E isso tornaria, se o nosso olho funcionasse dessa maneira, se ele aumentasse o nosso tempo de integração dessa maneira, a visão seria impossível, porque seria isso que nós veríamos, né? Hello! A minha colega. Bom, e aí, né? Então a gente não conseguiria ter as imagens em foco que nós temos. Né? Nosso mundo seria todo borrado. Ler seria completamente impossível. Então, embora essa analogia seja usada frequentemente, o olho parece uma câmera, o olho não é uma câmera, o olho funciona muito melhor do que uma câmera. E existem razões para isso. O nosso sensor é maravilhoso, e ele se chama retina. Né? Então, se a gente for ampliar e fazer um corte aqui da retina, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver uma estrutura extremamente complexa, uma série de células, cada uma com uma função diferente, que estão ali para processar essa imagem visual. E quem começa a fazer essa mágica são essas primeiras células aqui que se chamam fotorreceptores. São eles que são responsáveis pela captação de fótons e transformação desses fótons em um sinal químico para as próximas células. Agora, só para vocês entenderem a mágica que os fotorreceptores fazem, se nós formos olhar a variação na intensidade luminosa ao longo do dia, nós vamos ver que ela varia na ordem de 12 unidades logarítmicas. Gente, isso é 10 seguidos de 12 zeros, é coisa pra caramba. Vai de 10 a menos 4 fótons por segundo a 10 a 6 fótons por segundo. O que significa isso em termos práticos? Numa noite sem luar, a gente está aqui, e à medida em que o sol nasce e se coloca a pino, a gente vem para cá. E é com essa variação, durante o dia, que o nosso sistema visual tem que lidar. Uma câmera fotográfica consegue, no máximo, isso aqui, ó, 2 log. Tá? E a gente tem várias maneiras de lidar com essa quantidade de luz. Uma delas é variar a abertura pupilar, porque com isso a gente varia a quantidade de luz que entra no nosso sensor. Mas essa variação equivale a um óculos de sol, ela equivale a uma unidade logarítmica apenas. Então ela não é suficiente para lidar com essa quantidade de variação aqui. Então, o que a retina faz? Bom, a retina criou estratégias, né, para lidar com essa variação. Mas eu só queria mostrar para vocês o absurdo que é isso aqui. 10 a menos 4 fótons por segundo por fotorreceptor. Isso nesse nível que a gente está no que se chama de visão escotópica. E o que é a visão escotópica? Está um pouco ruim de ver aqui, mas vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar que a gente está acampando, não tem estrelas, e a gente está olhando para a divisa entre o céu e as árvores, que é o que está aqui, mas está um pouco claro demais para a gente ver. Né? Nessa situação, uma noite sem luar, quando a gente está olhando para o céu, nós temos 10 a menos 4 fótons sendo absorvidos por fotorreceptor por segundo. O que significa isso? Isso significa um fóton por fotorreceptor a cada 80 minutos. 85 minutos, mais ou menos. E aí vocês vão falar como é que é? Nessas circunstâncias a gente consegue enxergar quando um fotorreceptor está absorvendo um fóton a cada 85 minutos. Isso significa que um fóton apenas é suficiente, por fotorreceptor, é suficiente para iniciar o processo visual. Né? Então, aqui a gente consegue fazer essa mágica porque nós temos fotorreceptores que conseguem absorver um fóton e transformar esse um fóton em um sinal que o cérebro consegue ler. E esses fotorreceptores se chamam bastonetes. Os bastonetes, eles são extremamente sensíveis, eles são responsáveis por cerca de 6 unidades logarítmicas. Eles agem desde a noite sem luar até o nascer do sol. Só que, como eles são tão sensíveis, eles têm suas limitações, né? Quer dizer,
a máquina humana, ela também tem limitações, eles vão saturar aqui, eles não vão conseguir absorver mais luz do que aquele canto. Então, para lidar com toda essa outra faixa de luminosidades aqui, existe um outro tipo de célula, que são os cones, um outro tipo de fotoreceptor, que não é tão sensível quanto os bastonetes, mas que, em compensação, consegue adaptar e lidar com as outras 6 unidades logarítmicas. Então, fazendo novamente uma analogia com a câmera, o olho consegue mudar o seu setting de sensibilidade, mas ele consegue fazer isso numa faixa de luminosidade muitíssimo mais ampla do que uma câmera. E aí, então, quando os cones começam a funcionar, a gente vai da chamada visão escotópica, que vem da palavra scotus, escuro, para a visão fotópica, que vem da palavra photos, né, luz. E existe aqui o lusco-fusco, que é a região na qual cones e bastonetes funcionam juntos. Essa região é a região da chamada visão mesópica. Então, durante o dia, nós nós fazemos um switch de um tipo de visão, da visão mediada por bastonetes, para a visão mediada por cones, sem perceber. Mas agora eu vou mostrar para vocês como essas duas visões são muito diferentes. Talvez hoje, quando vocês cheguem em casa, vocês apaguem a luz e comecem a perceber que realmente elas são muito diferentes. Então, a visão, isso daqui é uma simulação do que acontece na visão escotópica, aqui embaixo, na visão fotópica, aqui em cima, e na visão mesópica, quando cones e bastonetes estão funcionando ao mesmo tempo. Quando bastonetes apenas estão funcionando, visão escotópica, a gente não tem visão de cores. Todo mundo já percebeu que na penumbra é tudo meio cinza, né? Então, essa foto de uma flor vermelha, né? Como os bastonetes são muito pouco sensíveis à luz vermelha, comprimento de onda longos, o que acontece? Na visão escotópica, a flor parece preta, porque eles praticamente não conseguem absorver os fótons que essa flor reflete. À medida em que nós vamos passar para a visão fotópica, há uma inversão de contraste. Por quê? Porque os cones, sim, conseguem absorver os fótons que estão sendo refletidos por essa flor, e agora essa flor parece mais brilhante do que o fundo. Então, é uma inversão de contraste. E na visão mesópica, a gente vai ter um intermediário. Os bastonetes vão contribuir para a visão de cores, porque há muitos fótons sendo refletidos, então eles também conseguem absorver alguns, e a flor vai parecer mais esverdeada, mais azulada do que durante o dia, né? Aqui um outro exemplo, né? À noite, cartões que não parecem, um determinado conjunto de cartões, o cartão que parece mais escuro à noite é justamente o que parece mais brilhante durante o dia. Essa mudança qualitativa na percepção visual, entre visão escotópica e visão fotópica, é chamada de shift de Purkinje, porque foi um cara chamado Purkinje que descreveu isso. E nós vivenciamos isso todos os dias. Vocês podem pegar um objeto vermelho e ir para a penumbra e vocês vão ver o shift de Purkinje acontecendo. Então vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre a máquina que possibilita esse milagre. A retina. A retina, ela é uma estrutura formada por diversos tipos celulares diferentes, organizados em camadas. Nós vamos ter os fotoreceptores aqui em cima, os bastonetes, que são os magrinhos, os cones, que são os gordinhos. Eles vão fazer sinapse aqui na camada plexiforme interna, contato com as células bipolares, né, que são essas aqui. E as células bipolares, então, vão pegar a informação que elas recebem dos fotoreceptores e transferir para as células ganglionares, e são elas que mandam a informação para o cérebro. Então, a luz, ela entra por aqui, ela atravessa a retina inteira. Opa, outro problema, né? Os fotoreceptores estão lá atrás e a luz tem que passar por mais um meio. Então, mais uma vez, a óptica aqui vai ser distorcida. A luz atravessa todas as camadas retinianas, ela vai estimular os fotoreceptores que estão lá atrás e a mensagem passa verticalmente até as células ganglionares, que mandam a mensagem para o cérebro. E nós vamos ter duas instâncias nas quais esse sinal dos fotoreceptores é modificado. Na retina externa, por células horizontais, a gente chama isso de integração lateral,
porque as células horizontais não conversam com as ganglionares, elas só conversam aqui com essas outras, e as células amácrinas que vão conversar aqui embaixo e fazer a integração lateral do sinal aqui embaixo. A gente já vai ver o que elas fazem, né? Vamos voltar para os fotorreceptores, né? Então eles vêm em 2 sabores principais, bastonetes, que chamam bastonetes por causa do formato deles mesmos, eles têm um formato parecido com o de um bastão, né? E os cones, porque o segmento externo desses fotorreceptores parece um cone. Então, assim, o nome foi dado e foi o primeiro cara que olhou ali no microscópio e falou: isso parece um bastão, virou bastonete. Isso parece um cone, virou um cone, tá? E eles têm, então, diferenças importantes. Os bastonetes, eles têm todos a mesma sensibilidade à luz, a mesma sensibilidade a diferentes comprimentos de onda, eles vão todos ser mais sensíveis à luz verde, né? Enquanto que os cones, nós vamos ter 4 sabores, 3 ou 4 sabores diferentes, dependendo da espécie, o ser humano tem 3, que é o cone vermelho, o verde e o azul, né? Eles vão estar, então, especializados para absorver fótons em áreas diferentes do espectro. São os pixels. Pixels. Como é que fala? Pixels. Como uma estratégia de verdade, de fazer, acho que pixels. Então são os pixels. Plural. Então são os pixels da nossa câmera colorida, né? A gente muda, então, de preto e branco para colorido quando a gente muda de sensibilidade também. E aí, isso aqui é uma foto, né, da retina humana. Esse é um experimento feito pelo Austin Rorty e pelo David Williams na década de 90, quando eles apresentaram isso, todo mundo fez porque foi a primeira imagem de uma retina humana mostrando a distribuição dos cones, os diferentes tipos de cones numa retina humana. E a distribuição é um pouco aleatória. Os azuis, a distribuição não é randômica, mas os outros, a distribuição é randômica, né? Então, são os cones de uma retina humana, sim. Tá? O daltônico, dependendo do tipo de daltonismo, ele vai ter menos um tipo, né? Então, por exemplo, o protanop, ele não vai ter o vermelho. O deuteranopo, né, ele não vai ter o verde. O tritanopo, ele não vai ter o azul. Tá? E os anômalos, que vão ter menos daquele determinado tipo. Protanômalo vai ter menos vermelho, deuteranômalo vai ter menos verde, tritanômalo vai ter menos azul. Então a gente vê cores diferentes. Todas as pessoas têm proteínas diferentes. Às vezes você fala, isso é azul, não, quero ver. A gente vai entrar numa discussão que talvez eu não tenha muito tempo para conversar sobre, mas assim, mesmo no ser humano normal, que não tem visão de cores anômala, essa distribuição aqui varia enormemente. Ela varia, principalmente entre cones verdes e vermelhos, ela varia da proporção de 1 para 16. O que e mesmo assim, nós vemos as coisas de uma maneira relativamente homogênea. Por que eu digo relativamente? Porque vão existir diferenças, né? Eu tenho a impressão que ela cada vez vai para cá, mas tudo bem. Vão existir diferenças importantes. Vão existir diferenças relacionadas a sexo, por exemplo, né? Homens e mulheres têm cores de maneira diferente. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, calma. De uma maneira muito sutil. Tão sutil que a nossa linguagem não consegue transmitir essas sutilezas. Você precisa colocar o cara num experimento psicofísico e realmente medir a diferença de alguns nanômetros. É pouca coisa em termos de comprimento de onda. Então, por isso que eu falei, a nossa visão de cores é relativamente homogênea, mesmo com essa diferença enorme na distribuição de cores. E esse é um dos grandes mistérios da minha área. A gente não sabe como é que a gente consegue ter uma visão de cores relativamente estável entre indivíduos com uma variação tão grande na distribuição de cores da retina. Não se sabe por quê, né? Mas, oi? Pegar uma outra questão, já que você falou nisso, tem por exemplo, da cor azul, até
no dia a dia. Os esquimós, por exemplo, eles têm 500 mil nomes diferentes para branco, né? Então, é lógico que a gente não poderia fazer o tipo de teste que fizeram com os esquimós com os gregos antigos, porque eles já morreram, mas fizeram isso com os esquimós, botaram os esquimós num laboratório e foram medir a discriminação de coisas psicofísicas dessas pessoas, e elas enxergam exatamente o que nós ocidentais enxergamos. A diferença é simplesmente uma questão cultural. Para eles é muito importante distinguir o branco do urso polar do branco da neve, porque isso significa sobrevivência. O branco da foca do branco da neve, porque isso significa sobrevivência. Para nós não. Então, para a gente tudo é branco, mas isso não significa que nós não consigamos ver que há uma diferença entre o branco do urso polar e o branco da foca. Eu imagino que a mesma coisa se passe ou tenha se passado na sociedade grega antiga. Não havia uma razão cultural para que se fizesse a diferenciação entre o azul e o verde. Mas eu sinceramente duvido que eles não vissem a diferença entre o céu e o mar. Então, mas você acha que isso é uma questão de treinamento depois que o branco que você usou? É exatamente isso. Existe para eles têm, sei lá, uma gama de 90 brancos diferentes. Para a gente, sei lá, se você tiver uns 2, 3, então, ou a mesma coisa para quem trabalha com vídeo também, você tem imagem no tempo inteiro. Então você tem quando você te coloca em frente a uma tela, ou uma imagem, não precisa ser uma imagem, você pode ser muito mais sutil em relação àquela avaliação de cores ou não. Depende do seu, digamos, treinamento, da sua intenção. Mas agora, fisiologicamente, essa capacidade está ali presente, não tem. É uma questão de, digamos, aprendizado mesmo. É uma questão de foco atencional. Não é uma questão de aprendizado, é uma questão de foco atencional. Todos nós somos capazes de ver de uma determinada maneira, porque essa é a nossa máquina. É assim que nós fomos, não vou dizer criados, mas é assim que nós somos, né? Nós temos um aparato fisiológico que nos permite ver desta maneira. Agora, o que nós vemos ou deixamos de ver, e todo mundo que trabalha com mídia sabe isso, depende do foco atencional. E o profissional de mídia trabalha muito bem com isso. Ele mostra para o espectador o que ele quer que o espectador veja, onde ele quer que o espectador coloque sua atenção. É a mesma coisa aqui. Eu coloquei para vocês agora a atenção de vocês nas diferenças entre visão escotópica e fotópica. Vários de vocês já tinham percebido que existe diferença na percepção de cores, mas não sei se todo mundo tinha percebido a diferença na percepção de brilho. E eu sei que talvez alguns de vocês de brilho, que a flor vermelha fica mais escura com a visão escotópica e mais clara com a visão fotópica. Talvez alguns de vocês agora, depois de eu ter dado essa informação, vão para casa olhar e percebam, puxa, é verdade, mas não é que vocês não percebiam antes. É porque eu coloquei a atenção de vocês lá. Então você não tinha a consciência dessa mesma percepção. É o foco atencional, isso, mas a percepção está lá, tá? Bom, vamos continuar. Então, os fotoreceptores, eles, embora sejam diferentes, eles têm muitas coisas em comum. Eles têm um segmento externo, que é a parte deles que é responsável pela absorção de fótons, né? E esse segmento externo, enfim, ele tem um formato diferente, ele tem uma composição um pouquinho diferente entre bastonetes e cones, e é isso que possibilita um ser mais sensível do que o outro ter mais capacidade de adaptação. Eles vão ter um segmento interno, que é basicamente o circuito que faz a célula estar viva, né? Ela que está o núcleo, ela que são feitas as proteínas, que está o DNA, etc. E eles vão ter um terminal sináptico, que é onde eles se comunicam com as próximas células. Né? Então, o que acontece? Aqui, nesse segmento externo, eles vão ter um pigmento, né? É um pigmento que, ao absorver fótons, muda a sua conformação tridimensional. Ele está assim no escuro, quando ele absorve fótons, ele fica assim, e ao ficar assim, ele dá um tapa em um monte de outras proteínas que estão por ali e inicia uma cascata de eventos. Essa cascata de eventos leva a uma mudança de potencial de membrana, é um sinal elétrico que percorre toda a célula, chega aqui no terminal sináptico e muda
a liberação de neurotransmissor, que é uma substância química que essas células são capazes de liberar para as próximas. E é essa mudança na liberação de neurotransmissor, glutamato no caso, que vai fazer com que as próximas células percebam que o cone ou o bastonete viram um fóton, né? Então, nós vamos ter um sinal elétrico sendo transformado em um sinal químico. Por isso, esse sistema é chamado de fototransdução, né? E, então, se a gente for olhar com um pouquinho mais de detalhe para a fototransdução, mas não com detalhe demais, aqui a gente tem um bastonete. O que é a fototransdução? No escuro, o bastonete aqui no canal, no segmento externo, ele vai ter canais. O que são canais? São buracos na membrana que possibilitam o trânsito de íons de um lado para o outro, né? Mas íons muito específicos, só sódio e cálcio. Então, como esse buraco está aberto, o sódio e o cálcio estão entrando no escuro continuamente dentro da célula. Você fala, pô, mas a célula vai acumular carga positiva? Vai. Vai ficar cada vez mais despolarizada? Vai. Isso não vai fazer ela morrer? Bom, para evitar que ela morra, em outro lugar da célula vão ter outros canais que possibilitam a saída de carga positiva. Um outro tipo de íon, potássio, né? E essa corrente contínua é chamada de corrente do escuro, né? E aí, para manter as concentrações de sódio e potássio constantes, a gente vai ter uma proteína que fica lá o tempo inteiro bombeando potássio para dentro e sódio para fora. Quando a gente liga, então, nessa circunstância, se a gente for medir o potencial de membrana de um fotorreceptor, ele vai estar em menos 40 milivolts. Quando a gente liga a luz, o que acontece é que essa cascata de eventos que ocorre aqui dentro do segmento externo leva ao fechamento desses canais. Então, o que acontece? Parou de entrar carga positiva aqui, mas continuou saindo carga positiva ali. Ou seja, a célula muda seu potencial de membrana, ela hiperpolariza, ela vai de menos 40 para menos 60 milivolts. Isso é uma resposta à luz. Isso acontece com o olho fechado? Isso acontece o tempo inteiro. Por isso, o fotorreceptor é uma das células mais caras do organismo em termos de consumo de energia. E a gente já vai discutir isso. Então, se a gente for com o eletrodinho ali, medir, né? Por isso que eu perguntei se tinha alguém de exatas, né? Botar um como é que chama? Voltímetro, né? Ali. É isso daqui que a gente vai registrar. Aqui a gente tem uma representação do estímulo luminoso no tempo, e aqui a gente tem uma representação do potencial de membrana dessa célula no tempo. Quando o estímulo está desligado, a célula está lá a menos 40 milivolts. Quando a gente liga a luz, o fotorreceptor hiperpolariza, e essa hiperpolarização vai ser proporcional à quantidade de fótons que ele absorver, porque vão ser um ou mais canais que vão estar se fechando. A célula permanece hiperpolarizada enquanto a luz estiver acesa, e quando a gente desliga a luz, ela volta para o potencial de membrana de repouso. Isso está acontecendo o tempo inteiro, quando a gente também. Por isso que quando você fecha os olhos, você não vê escuro total, você vê um monte de né? Isso a gente chama de ruído termal, né? Que são as isomerizações espontâneas desse fotopigmento, gerando um sinal elétrico espontaneamente, mesmo na ausência de luz. É o ruído do nosso sistema. Bom, então a gente falou um pouco de luminosidade, como é que a gente transforma fótons em um sinal elétrico e em um sinal químico. Mas com isso a gente resolveu todos os problemas da retina? A gente resolveu todos os problemas do nosso sensor? Não. Tem outros problemas, espaço, comprimento de onda e tempo, que ainda precisam ser resolvidos pelo nosso sensor. E é deles que a gente vai falar agora. A gente vai falar de espaço. Bom, se os fotorreceptores, cones e bastonetes, são tão maravilhosos, por que é que a gente não liga eles diretamente ao cérebro? Tem várias razões para a gente ter processamento de sinais visuais logo no início. Então, eu vou começar aqui. Nós temos cerca de 100 bilhões de fotorreceptores, né? É um número enorme de bits. É isso que possibilita a gente enxergar com a resolução que a gente enxerga. Agora, se nós ligássemos todos eles ao cérebro, o nosso nervo óptico seria tão grosso que a movimentação ocular, em primeiro lugar, seria impossível. Mas antes ainda de falar na movimentação ocular e explicar por que ela é importante, eu vou falar de uma coisa chamada ponto cego. Quem já ouviu falar de ponto cego?
Quem acha que tem um ponto cego? Você tem um ponto cego. Ah, coitadinho. Então, todo mundo tem um ponto cego na retina, que é o ponto no qual o nervo óptico se forma. Células ganglionares, vocês têm que imaginar, a gente tem a retina aqui inteira, as células ganglionares de toda a retina mandam as suas fibras para um ponto só para sair aquele cabão para o cérebro, né? Nesse ponto onde o cabo se forma, como tem que haver saída para o cérebro, não há fotoreceptores, certo? E nesse ponto, portanto, nós temos um ponto cego. Todos nós temos no nosso campo visual um ponto cego. Ah, mas como é que eu não vejo esse ponto cego? Você movimenta os seus olhos e compensa, você manda para o cérebro uma série de imagens, né? Numa hora o ponto cego está aqui, na outra hora o ponto cego está ali, na outra hora o ponto cego está ali, na outra hora o ponto cego está lá, e o seu cérebro junta essas imagens todas e cria para você a ilusão de que você está vendo uma imagem inteira, quando na realidade a gente tem um buraco no meio do nosso campo visual. E se nós ligássemos todos os fotoreceptores diretamente ao cérebro, o nosso ponto cego ia ser tão enorme que o cérebro não ia conseguir compensar, ele ia ser praticamente do tamanho do nosso campo visual. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que o nosso foco também não é igual na retina inteira. Vocês lembram que eu comentei que nós temos uma série de aberrações dentro do nosso sistema óptico. As nossas lentes não são perfeitas. E por não serem perfeitas, elas são feitas para focalizar a luz numa determinada região da retina, chamada fóvea, né? Fora da fóvea, as imperfeições são muito piores, né? Então, na realidade, nós temos a ilusão de que o nosso mundo está completamente em foco, quando na realidade é só o centro do nosso campo visual que está em foco. Eu acho que até eu tenho uma imagem disso mais para frente. Então, a gente precisa também movimentar os olhos o tempo inteiro. Para quê? Para compensar a óptica imperfeita do olho, para que o cérebro consiga criar a ilusão de que o nosso campo visual inteiro está em foco, quando na realidade é só o centro que está em foco. Se a gente for olhar, então, de novo para a óptica do olho, que é altamente imperfeita, a gente vai ver que se a gente não tivesse aberração, espalhamento, absorção e erro de refração, se a gente só tivesse o diafragma, se a gente só tivesse a pupila, o que ia acontecer? A gente ia ter uma função de transferência de contraste, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora, mas que ia ficar mais ou menos assim. O que essa função me diz? Ela me diz que o contraste do objeto varia com a frequência espacial. O que quer dizer isso? O que é contraste? Ninguém sabe o que é contraste? Variação entre uma coisa e outra. Oi? Variação entre uma coisa e outra. A variação entre uma coisa e outra. No caso, o que interessa pra gente é a variação entre preto e branco, escuro e claro, porque é isso que faz a gente ver, não é? O nosso mundo é uma constante variação de escuros e claros, né? Então, a percepção, quando 100% de contraste é preto com branco, 50% de contraste é cinza com cinza, tá? Então, o contraste, a nossa percepção de contraste varia de uma maneira previsível em relação à frequência espacial. O que é frequência espacial? É a periodicidade dessa variação. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui. Vocês olhem todos para esse pessoal aqui e vocês olhem todos para esse pessoal aqui. Como é que o contraste varia nessas cenas? Quando a gente olha para o fundo, tem pouca variação, não é mesmo? O fundo aqui é praticamente todo escuro, o fundo ali é praticamente todo claro, não é verdade? Quando a gente começa a olhar para as pessoas, ali a variação de contraste fica com uma frequência espacial muito maior. Por quê? Porque a gente vai escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. E ali, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, né? Então, isso é frequência espacial, é a periodicidade dessa variação. Então, enfim, a gente não consegue, para medir isso daqui, a gente tem que usar estímulos desse tipo, né, que são estereotipados, mas é basicamente isso que está sendo medido. A variação entre claro e escuro, intensidade máxima e intensidade mínima em um período pré-determinado. Então, quando a gente varia a frequência espacial, a nossa percepção de contraste varia de uma maneira previsível, em função da pupila, apenas da pupila. Ou seja, isso vocês conseguem ver bem aqui, quanto maior a frequência espacial, menor a percepção de contraste. Ou seja, eu consigo perceber os pretos e os brancos bem aqui,
mas à medida em que a frequência espacial vai aumentando, eu passo a perceber tudo como cinza. Tá todo mundo seguindo? Tá. E a massa, até que eu vejo só cinza, eu não vejo mais essa diferença. Ou seja, existe um limite para a nossa percepção de contraste, que é de 60 ciclos por grau. Já vou explicar o que é um ciclo, o que é um grau, mas isso é determinado pela óptica do olho. Então tá, o que são 60 ciclos por grau? Um ciclo, basicamente, é do branco para o preto e voltando para a intensidade média. Tá? Isso é um ciclo. Então, aqui eu tenho exemplos de vários ciclos. 2 ciclos. O que é grau, né? É um grau de ângulo visual. Enfim, o tamanho da imagem na retina vai depender da distância do objeto em relação à retina. Então, para a gente medir, né, isso de uma maneira invariante, ao invés de medir em relação a tamanho em micrômetros sobre a retina, a gente mede em ângulo, porque o mesmo objeto a diferentes distâncias vai formar o mesmo ângulo sobre a retina. Tudo bem? Por isso que quando a gente usa óculos, você fala de grau, do óculos que você usa dentro da sala. Boa pergunta, eu tenho a mínima ideia. Você vê? Eu também não sei tudo. Bom, mas enfim, eu já vou falar, 1 grau equivale a 288 micrômetros sobre a retina. Tá? Então, 2 ciclos por grau é isso aqui, 4 ciclos por grau é isso aqui, 8 ciclos por grau é isso aqui, tá? E esse último é o cinza. Hã? Para entender dentro desse gráfico, essa última, do terceiro, representa o cinza. Não, o nosso cinza é 60 ciclos por grau, querida. A gente vê muito melhor do que isso. É que eu só estou mostrando ciclos para você, mas a imagem, essa imagem na sua retina tem muito mais do que 8 ciclos do que eu estou mostrando. Oi. Você prefere que a gente faça a pergunta no final ou pode chegar? Eu prefiro. Olha. Então, Eu não sei, na realidade, o que vocês preferem? Eu vou deixar a coisa um pouco aberta. Vocês preferem ir me interpelando com perguntas que são interessantes para vocês? Eu não vou chegar ao final da palestra, mas vocês vão ter pelo menos interagido e entendido o que eu expliquei. Né? Então, é um trade-off, eu deixo vocês escolherem. eu pulei uma coisa que eu fiquei com vontade de fazer, que é a questão do campo visual. Ele é variável para pessoas. A gente tem gente que diz, esse cara vê mais que o outro. Meu campo visual é metade do seu, sou cega de um olho. Mas mesmo para quem não é cego de um olho. Não, mas essa é pequena. Mas essa é pequena. Pode ter aí uma disfunção cognitiva? Pode ter uma variação cognitiva de você tem a mesma coisa que estava falando da cor, o profissional de televisão lá que é treinado para ver aquela imagem que, vê mais. Olha, vamos ver variações individuais, porque o tamanho do seu campo visual é determinado não só pela óptica do seu olho, mas também pela distância entre os seus olhos. E essa distância interpupilar, que a gente chama, que é o que o optometrista médico ele vai fazer os seus óculos, ela varia de pessoa para pessoa, por isso que ela precisa se medir. Então, vão existir diferenças individuais no tamanho do campo visual. Quanto mais separado da visão, Então, vantagens e desvantagens. Quanto mais separados os olhos, maior campo visual periférico, menor estereopsia, menor percepção de profundidade. E ela é única também, ou não? Percepção de profundidade? Ou não? Essa mesma distância? Não é única. Não é única. Não é única. Não é única. Você pode ter. Por isso que você consegue, às vezes, usar o óculos da senhora sem ficar com dor de cabeça, porque existem pessoas que têm a mesma distância interpupilar. Não, porque eu estou dizendo isso por uma outra razão. Tem uma razão, por exemplo, quando você vai tirar foto para, digamos, passaporte e para fazer outras coisas, é que não pode usar óculos. Por que não pode? Porque o que eu ouvi dizer, isso que eu sei também até que não é verdade não, é que tem um novo software que quando você faz cirurgia plástica, por exemplo, você pode alterar feições, você pode alterar o rosto, um monte de coisa. O que você não consegue alterar é essa distância interpupilar. Então, eles têm um software que eles medem as que é para fazer essa, digamos, identificação. Então, pelo próprio, eles têm um monte de câmera onde isso é medido. Talvez isso não seja único, mas há uma distância que seja. Eu vou te dizer o que é único. Eu vou te dizer o que é único mesmo depois que você faz a plástica. São as distâncias entre pontos específicos do seu rosto. Sempre entre os seus arcos cigomáticos, o queijo, isso não vai mudar, a menos que você coloque
prótese, né? Então, o que eu acho que esse software analisa, não é só a distância interpupilar. E é por isso que você não pode usar óculos, porque usando óculos, a tua distância interpupilar ainda é a mesma, mas o que o cara que fez o software precisa é também a posição dos teus áreas mágicos. Isso. Uma vez aconteceu comigo, né? Mulher muda, né? Então eu tinha o cabelo curtinho e vermelho e espetado. E foi assim que eu tirei a foto do meu passaporte. Aí eu deixei o cabelo crescer e parei de tingir. E aí um belo dia estou eu entrando na Holanda e o cara olha no passaporte e falou: você não é a pessoa dessa foto. Eu falei: sou eu! Meu ex-marido é ela! E o cara ainda vira pro meu ex-marido: eu não perguntei pro senhor. O senhor não tem nada a ver com isso. Mas eu casei com ela, cala a boca. Me levaram para a salinha e lá eles fizeram essas medidas manualmente. Eles mediram a distância entre os meus pomos, o meu queixo, o meu nariz, os meus olhos na foto e usaram um compasso para fazer essa medida no meu rosto. Então eu acho que é isso que o software faz. Eles pegam, digamos, compõe muito, mas como assim, primeira medida, que é muito mais fácil de você medir, que você não tem como fazer análise de pontos simultâneos. Então, como primeira análise. Mas ela não é única. Então eu saí dessa linha da imigração com a recomendação de tirar uma nova foto para o meu passaporte. Eu ficava muito bem de cabelo vermelho, mas não representava bem ali o que eu era. Bom, e aí, então, só para terminar, para continuar a nossa história, né, nós temos uma coisa chamada de teorema de Nyquist. O máximo que a óptica do nosso olho possibilita ver 60 ciclos por grau. Isso significa que para a gente ver 60 ciclos por grau, a gente tem que ter 120 detectores por grau. Por quê? A gente tem que ter um detector para ver o claro e um para ver o escuro, né, dentro de um ciclo, senão a gente não percebe essa variação. Isso significa que a gente tem na 60 dividido, são 66, né? Então 66 dividido por 120, 33 segundos. E 1 grau equivale a 288 micrômetros na retina humana, isso já foi medido. Isso significaria que a gente teria que ter um detector na retina, um fotorreceptor, a cada 2 ou 3 micrômetros. E a natureza é super sábia, porque essa é exatamente a distância entre os cones da nossa fóvea, 2 micrômetros, né? Esse trabalho da Marie Cursio, de 1990. Então, o nosso sensor se adaptou às imperfeições da nossa óptica, para fazer com que a gente conseguisse ver o melhor possível, dado, com a maior resolução espacial possível, dada a óptica imperfeita do nosso olho. É assim que a gente vê. A gente acha que vê assim, mas é assim que a gente vê. Só na fóvea, onde a óptica é melhor e a distância entre os fotorreceptores é 2 micrômetros, a gente enxerga as coisas em foco. No resto do nosso campo visual, está tudo desfocado, mas a gente não vê assim porque nós movemos os olhos constantemente e mandamos várias imagens para o cérebro consecutivamente. Essas imagens são fundidas pelo cérebro. É assim que a gente observa uma cena como essa. A gente escaneia o mundo constantemente. Então, é por isso que ter um nervo óptico fininho é extremamente importante. Porque a gente não conseguiria fazer, esses movimentos são na ordem de microsegundos. A gente não conseguiria fazer esses movimentos com a cabeça. Né? Tá bom? Então, quando a gente foca nos olhos dentro desse escaneamento, tem um rabisco, é tudo muito simulando. A gente está o tempo inteiro. E por que foca tanto nos olhos, assim? Porque na imagem que você mostrou anteriormente, você mostrou isso, tem a mosca, não, aqui. A mosca. E esse desenho, esse risco preto, escaneamento, você está representando o escaneamento ocular. Isso foi medido com um eye tracker. E é impressionante como a gente escaneia muito o olho do outro, né? Por exemplo, o que está demonstrando aqui. Sim. Isso é uma diferença importante entre autistas, por exemplo, e não autistas, é o padrão de escaneamento de faces humanas. O autista não dá importância aos olhos. Então ele vai escanear todos os pontos dessa face de maneira igual e desordenada. Pra gente é importante olhar no olho do outro. A gente faz isso. Mas é um lugar que nós mais escaneamos, então, pessoas que não são autistas. E isso é uma questão cultural ou tem uma questão física de reconhecimento mesmo? Fundamental? Boa pergunta.
um orientador que falava o seguinte: por que é uma péssima pergunta. Por quê é uma pergunta difícil de responder. Muito difícil de responder. Mas eu te garanto que não é cultural. Porque se você for fazer isso com um chinês, com um italiano, com um esquimó e com um brasileiro, ou com o cara que mora na Austrália, a aborígene, vai ser o padrão é o mesmo, tá? Então, eu acho que é uma função adaptativa, tem a ver com a maneira como nós desenvolvemos a nossa comunicação não verbal, como espécie humana, né? Bom, a gente também tem a necessidade de economia de energia, por isso que a gente não liga os fotorreceptores direto para o cérebro, porque os fotorreceptores são as células, como eu falei para vocês, mais custosas do organismo, em termos de consumo de oxigênio, consumo de ATP, consumo de glicose. São caras, são muito caras, porque elas estão o tempo inteiro fazendo esse processo de fototransdução. Tá? Então, não é um grande problema se você tem 100 milhões de células que tem 100 milhões, que tem 10 micrômetros de comprimento. Mas se você fosse ligá-las diretamente ao cérebro, elas passariam a ter 4 centímetros. Então, a demanda metabólica de um sistema assim seria muito mais alta. Existe uma teoria, por exemplo, de que os neandertais se extinguiram em função da demanda calórica diária deles, que era de 3.500 calorias por dia. A gente era mais baratinho. Tá? Estava na oferta. Bom, então para resolver esse problema da necessidade de um nervo óptico mais maleável e de economia de energia, o que a evolução pensou? Porque isso não é privilégio do ser humano, isso a gente vai encontrar em todas as retinas de todos os vertebrados. Uma estratégia chamada convergência. A gente tem um monte de fotorreceptores aqui, não é à toa que eu desenhei só 4 células bipolares e 2 células ganglionares. A gente diminui drasticamente o número de células da camada dos fotorreceptores para a camada de células ganglionares. Essa estratégia se chama convergência. Né? E com isso a gente resolve essas duas questões, mas a gente cria várias outras, que eu vou discutir daqui a pouquinho. E necessidade de potenciais de ação para transmissão. Quem sabe o que é um potencial de ação? Tá. Então, que bom que eu pus os slides aí. Mas o que significa basicamente isso? Vamos imaginar o seguinte. A gente está ali na beira de um lago, jogou uma pedrinha no lago. O que vai acontecer com o padrão de ondas à medida em que ela se afasta do ponto no qual a pedrinha caiu no lago? Botei a fotinho aqui para todo mundo lembrar. As ondas sofrem atenuação. Exatamente, elas vão ficando cada vez menores até elas desaparecerem completamente. Isso acontece com todo e qualquer tipo de onda em qualquer meio. Então isso vale para onda de água, isso, que no caso aqui é uma onda de pressão na água, isso vale para onda de pressão no ar e isso vale para onda eletromagnética em meios, né? A luz também é atenuada na medida em que ela anda por um meio, e isso vale também para potenciais elétricos no citoplasma. Então, que o citoplasma é o meio interno das células. Então, falei para vocês que a resposta de um fotorreceptor, ela é da ordem de 10 a 20 milivolts, não é mesmo? E isso é suficiente para percorrer uma célula de 10 micrômetros. Agora, se a gente ligasse o fotorreceptor diretamente ao cérebro, essa diferença de potencial gerada aqui no segmento externo não sofreria uma atenuação imensa ao longo do caminho e ela eventualmente desapareceria antes de chegar no cérebro, ou seja, não haveria liberação de informação nenhuma para o cérebro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma outra célula que é capaz de captar a informação do fotorreceptor e ampliar. E essa é a célula ganglionar. É isso que ela faz, essa é a função dela. Então, se a gente for olhar as respostas à luz de um fotorreceptor, de uma célula bipolar, nós vamos ver que elas são respostas graduadas, né? Então, elas analógicas, por assim dizer. Elas, enfim, como eu expliquei para vocês, quando você acende a luz, a célula hiperpolariza ou despolariza, no caso da célula bipolar. Quando você acende a luz, a célula volta ao repouso. A célula ganglionar tem um padrão completamente diferente de resposta. Ao invés de responder gradativamente e proporcionalmente ao número de fótons absorvidos, ela vai gerar respostas estereotipadas da ordem de 100 milivolts, só que elas vão variar em frequência. Pouca
intensidade, poucos potenciais de ação, muita intensidade, muitos potenciais de ação. Tá? Então, o fotorreceptor e a célula bipolar simplesmente aumentam a amplitude de resposta, a célula ganglionar aumenta a frequência. Né? Então, aqui, essas células aqui vão estar dependendo de uma coisa chamada comunicação passiva ou eletrotônica, e a célula ganglionar, ela é um elemento de comunicação ativa, ela amplia o sinal do fotorreceptor e gera o tal do potencial de ação. Então, é ela que consegue mandar o sinal para o cérebro, que dá aquele chute na bola. Agora, a gente tem que fazer tudo isso aqui com perda mínima de informação. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a gente diminuiu drasticamente o número de células, né, dos cones para as células ganglionares. Como é que você comprime informação sem perder informação? Né? Como é que você transforma um TIFF em JPG sem perder informação? Quando você converge, você necessariamente perde informação, porque a gente está saindo de uma situação na qual a gente tem um pixel de 2 micrômetros para uma situação na qual a gente tem um pixel enorme. Para a célula ganglionar, ela não sabe mais se foi esse fotorreceptor ou esse que absorveu a foto. A resposta vai ser a mesma. Então, em termos de frequências espaciais, a gente tinha 60 ciclos por grau quando a gente estava ali nos fotorreceptores. Quando a gente chegou nas células ganglionares, isso muda drasticamente em função da convergência. Bom, e como é que a retina resolve isso, né? Quer dizer, a gente tentou resolver um problema, criamos outro. A gente resolve isso com uma solução chamada regionalização. Vamos imaginar o seguinte: a gente tem 100 mil cones espalhados pela retina, saindo do centro da fóvea em relação à periferia. Vamos juntar em grupinhos de 100 mil cones. O que a gente vai fazer? No centro do olho, né, onde a óptica do olho é melhor, nós vamos fazer uma relação 1 para 1. Um cone falando com uma célula ganglionar, para manter a resolução espacial do olho. Tá bom? Então, aqui onde a gente tem 2 micrômetros de espaçamento entre os fotorreceptores, etc., a relação vai ser 1 para 1. Agora, à medida em que a gente vai se afastando da fóvea, que a óptica do olho vai ficando pior, o espaçamento entre cones também vai variar muito mais. E aí não faz sentido você ter uma célula ganglionar para um cone, né? Porque a óptica é ruim, o espaçamento entre cones é ruim, etc. Então, aqui a gente começa a convergir. E a gente vai mudando essa convergência à medida em que a gente vai se afastando do centro da retina. Porque a óptica é pior mesmo, porque a gente vai estar escaneando o mundo mesmo, porque o cérebro vai estar compensando isso. Com isso, a gente sai aqui nesse meu exemplo, que isso é só um exemplo, de uma situação de 500 mil cones para 122 mil células ganglionares, neste exemplo aqui. Tá? Então, a gente conseguiu diminuir, regionalizando a distribuição de fotorreceptores, a gente conseguiu diminuir drasticamente o número de células, mantendo a qualidade da informação onde ela é importante, na fóvea. E é exatamente isso que a gente vê. Isso aqui é um gráfico que mostra a distribuição de cones e bastonetes na retina humana, né? Então, a gente tem fotorreceptores por micrômetro quadrado, 1000 fotorreceptores por micrômetro quadrado, e aqui a excentricidade. Então, na fóvea, a gente vai ter um montão de cones, e à medida em que a gente se afasta da fóvea, o número de cones cai drasticamente, ou seja, eles vão ficando cada vez mais espaçados. E bastonetes, não existem bastonetes na fóvea, né? E eles vão aumentando em densidade à medida que a gente se afasta da fóvea. Peraí. Não tem bastonete na fóvea? Não tem. Peraí, então no escuro a gente não vê com a fóvea? Não vê. Peraí, então é por isso que a nossa visão escotópica é ruim? Nossa visão escotópica é ruim porque quando a gente está enxergando com bastonetes, a gente está enxergando com a periferia da nossa retina. E a periferia da nossa retina tem uma óptica muito pior. Então, o escuro inevitavelmente nos leva à periferia. Isso, por exemplo, se você olhar para o céu, você vai ver que você percebe as estrelas como mais brilhantes, que as que não estão no centro do seu campo visual, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem uma foto da fóvea humana, né? Os cones um do ladinho do outro, ali, 2 micrômetros de espaçamento entre cones. E na periferia vão haver mudanças drásticas. Os cones agora são esses grandões aqui, eles mudam também de tamanho, né? E os bastonetes são
os pequenininhos, né? Então, é por isso que mover os olhos constantemente é extremamente importante também. A gente vai colocar no foco da visão o que é importante. Ah, mas então quer dizer que com a periferia do nosso olho a gente deveria enxergar cores diferentes também, porque aí a gente tem bastonete, aqui a gente não tem? É verdade. A gente também enxerga cores diferentes com a periferia do nosso olho. A sensibilidade da periferia ocular é diferente. A sensibilidade espectral é diferente da fóbia, né? Só que a gente não tem consciência disso. Mas nós enxergamos com o centro do olho diferente do que com a periferia. Quando você está mexendo com cor, normalmente o pintor, por exemplo, ele forma o vermelho, o preto a partir do vermelho. Quem? Desculpa, falando O pintor, por exemplo, quando ele vai pintar o preto, ele normalmente faz a partir dos pigmentos vermelhos. Ou seja, quando você pega o vermelho, você vai colocando mais pigmento e ele vai se tornar o preto. Isso tem a ver com essa... Não tem. Não tem. Isso é mistura subtrativa de cores. Eu estou falando aqui de mistura aditiva de cores, que é luz. Né? Então, os pigmentos têm uma propriedade um pouquinho diferente da luz. Tá? O pigmento, ele é um meio que reflete e absorve a luz. Né? Eu estou falando só de luz. Então, vamos deixar a pintura, é outro papo. Bom, então a gente falou de luminosidade, falou de espaço, e agora vamos falar de tempo. Então, vejam, nós vamos ter maior convergência na periferia. O que significa isso? Que as células da periferia, elas não só vão conectar as células ganglionárias de um maior número de fotoreceptores, ou seja, a gente aumenta a probabilidade dela responder a um fóton sem luz aqui, na verdade, porque o campo receptivo dela é enorme, e essas células também são enormes, né? Assim como os fotoreceptores ficam maiores em direção à periferia, as células ganglionares também. Isso quer dizer que o cabo delas, o axônio delas, que é mandado para o cérebro, também é maior. Um cabo mais grosso, um cabo de menor resistência, por isso que eu perguntei se tinha unha exata, por exemplo, é um cabo de menor resistência que transmite mais rápido. Essas células são mais rápidas. A nossa percepção de movimento também é melhor na periferia. Por isso que às vezes a gente se assusta quando alguém aparece na periferia do nosso campo visual. A gente responde muito melhor ao movimento na periferia do campo visual do que no centro. O centro é para resolução espacial, detalhe, e para resolução espectral, cor. A periferia é para sensibilidade e movimento. Em termos amplos, né? Tá? Então, voltando aqui, necessidade de perda mínima de informação, se a gente for olhar cenas diferentes, nós vamos ver que cenas diferentes têm necessidades diferentes de processamento. Por exemplo, o que é importante num jogo de vôlei? Eu já deixei a dica aqui, mas o que é importante num jogo de vôlei? É a cor da camiseta do jogador? Não, porque está cada um de um lado. Você não vai confundir nunca, mesmo que eles usem camiseta. Né? É a bola. Não é verdade? Você tem que manter o olho na bola. No jogo de tênis também, você tem que manter o olho na bola. Ou seja, o movimento é importante. Mudanças rápidas no tempo. Isso é chamado de altas frequências temporais. Tá? São variações no tempo. Então, no jogo de vôlei não é importante a camisa do cara, é importante a bola. E quando a gente olha para um bicho preguiça na floresta amazônica, o que é importante? Altas frequências temporais? Não, porque ele não vai para lugar nenhum, né? O que é importante aí é resolução espacial e espectral, porque isso vai ajudar a gente a vê-lo na camuflagem. Então, aqui a gente está interessado em baixas frequências temporais, pequenas variações no tempo, mas grandes variações no espaço e na cor. Agora, como eu falei para vocês, existe uma conversão digital analógica na retina, né? A gente tem um fotoreceptor que consegue captar tudo isso aqui, mas a gente tem a célula ganglionar que só consegue mandar um determinado número de impulsos por segundo para o cérebro. Então a gente criou um problema aí, né? Cada cena que nós olhamos vai ter necessidades diferentes, porque ela vai ter um conjunto diferente de características. Ou ela vai necessitar de alta resolução espacial e temporal mais baixa espectral, ou o inverso. E é impossível para uma célula ganglionar
que só consegue mandar um determinado número de impulsos por segundo para o cérebro, mandar tudo isso. Você tem que imaginar quanto é o tempo de integração da retina, ou seja, de quanto em quantos milissegundos a gente manda uma imagem para a retina. O que vocês acham? Né? Quem trabalha com foto sabe que é tempo de integração, né? Que é aquele tempo que a gente varia ali na câmera, né? É o tempo que o sensor está somando fotos. Para um bastonete é 100 milissegundos e para um cone é 10 milissegundos. Então, quando a gente está trabalhando em visão escotópica, a gente está mandando uma foto para o cérebro a cada 100 milissegundos, em visão fotópica a cada 10 milissegundos. Ou seja, toda a informação contida naquela cena tem que ser mandada por uma célula ganglionar em 10 milissegundos. Quantos potenciais de ação vocês acham que uma célula ganglionar consegue mandar em 10 milissegundos? Existe um limite, né? Existe um limite, ou seja, ela vai conseguir mandar 2, 3, 4, mas muito mais do que isso não. E nesses 4, como é uma resposta estereotipada, ela não vai conseguir mandar mais do que um pouquinho de informação a respeito de um pouquinho daquela cena. Ela não vai conseguir falar tudo. Então, oh meu Deus, tudo bem, a gente diminuiu o número de células drasticamente, conseguimos manter a resolução espacial do olho, mas como é que a gente manda essa quantidade enorme de informação que nós temos com essas células que são super limitadas, né? A gente manda, né? Então assim, só para lembrar, o sinal analógico ele é contínuo, ele é infinito, entre 0 e 1 a gente tem infinitos números, né? Agora, o sinal digital ele é descontínuo, ou é 0 ou é 1, não tem mais o que fazer. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com uma outra estratégia chamada divergência. Um fotorreceptor vai falar com tipos diferentes de células e essas células, cada uma vai se especializar num determinado pedaço do contínuo espectro, tempo, espaço. Então aqui um exemplo para vocês. A gente tem um fotorreceptor que se comunica com 2 tipos diferentes de células bipolares e essas com 2 tipos diferentes de células ganglionares. Quando a gente liga a luz, o fotorreceptor faz o que ele faz. Ele absorve fótons e ele hiperpolariza e a resposta é proporcional ao número de fótons absorvidos. Nós vamos ter uma célula bipolar que faz exatamente o que o fotorreceptor faz. E essa célula bipolar vai falar com uma célula ganglionar que vai gerar potenciais de ação num determinado momento, nesse caso aqui, quando a luz apaga. Né? Então, essa célula é chamada de célula ganglionar off, em analogia a luz on, luz off, né? Em inglês. A célula bipolar é chamada de célula bipolar off e essa é a chamada via off de transmissão. Mas essa via perdeu metade do sinal, ela perdeu quando a luz ligou, né? Então, para isso, a gente cria uma outra via. O fotorreceptor continua fazendo o que ele faz, mas agora a gente tem uma célula bipolar que inverte o sinal do fotorreceptor e a gente vai ter uma célula ganglionar, então, que gera sinais quando a luz acende, ou seja, a gente dividiu a informação do fotorreceptor em 2 canais. Né? E aí a gente vai ter a célula ganglionar on, a célula bipolar on e a via on. Só existem essas duas? Não. Existem muitos mais canais. Na retina humana, a gente está falando de cerca de 15 canais. Isso aqui é da retina do macaco, né? Um primata também. E, então, a gente está falando de 15 células bipolares e cerca de 20 tipos diferentes de células ganglionares. Cada uma especializada em um pedacinho do contínuo tempo, espaço, tempo. Então, só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma medida feita pelo Alex Molnar, do grupo do Frank Verblin. Isso são células ganglionares de coelho. E o que ele fez? Ele mediu tipos diferentes, célula off e célula on de um determinado tipo, com estímulos que variavam em espaço e tempo. Né? E ele foi ver como que essas células respondiam. Elas não são um exato espelho uma da outra. Quando a gente quando a gente sobrepõe as células off e as células on, a gente vai ver que as células on se especializaram em frequências temporais altas, em frequências espaciais altas.
ou médias, né? Enquanto que as off estão aqui em frequências temporais mais baixas e em frequências espaciais mais baixas também. Mesma coisa para as células beta. Então, cada tipo de célula ganglionar, seja on, seja off, vai estar mandando uma parte da informação contida na resposta do fotorreceptor. Com isso, a gente parcialmente resolve esse problema. Mas, espera aí, você falou que a gente diminui o número de células drasticamente da camada de fotorreceptores para a camada de células ganglionares? E agora você está falando que a gente multiplica o número de canais? É. Né? Então, a retina faz os dois. E agora, para terminar, comprimento de onda, né? Como é que a gente resolve isso? A gente tem, então, distribuído pela retina, cones de tipos diferentes que são especializados em partes diferentes do espectro eletromagnético, que é o que a gente chama de cor, né? E a gente, então, vai ter também células bipolares especializadas em se comunicar com tipos diferentes de fotorreceptores. A gente vai ter uma célula bipolar só para bastonetes, que é essa que está em verde, e a gente vai ter células bipolares que vão se comunicar ou só com cones verdes, ou só com cones azuis, ou só com cones vermelhos, principalmente na fóvea. Com isso, a gente vai gerar células ganglionares também, que têm uma sensibilidade espectral muito específica. Então aí a gente já começa não só a tratar espaço e tempo, mas a gente também passa a tratar cor na retina, porque os campos receptivos dessas células vão ser codificados de acordo, né, com a cor, que entre aspas só existe no nosso cérebro. Bom, a última estratégia é uma estratégia que ajuda em todos os quesitos, em espaço, em tempo e em cor. Ela se chama combinação de sinais ou inibição lateral, e ela é função das células amácrinas e das células horizontais da retina, aquela integração lateral que eu falei para vocês. Como é que ela funciona? Isso aqui é um pouquinho complicado. Vamos imaginar que a gente tem aqui um array de cones, cada um com um campo receptivo de cerca de 2 micrômetros, né? Então, se a gente for fazer um corte nesse campo receptivo, isso daqui é o campo receptivo de um cone visto de cima. Tudo bem? É uma gaussiana vista de cima, dá uma bolinha assim. Então, isso daqui é o que o cone consegue ver, 2 micrômetros. Aí, o cone vai falar com essas tais células horizontais. As células horizontais, elas têm uma característica interessante, que é acoplamento elétrico, ou seja, elas dividem sinais entre elas. Então, se essa célula horizontal conversou com esse cone aqui, ou com esse, não importa, porque ela vai passar esse sinal para a próxima também. Então, o campo receptivo das células horizontais é enorme. Grandão, é uma gaussiana bem grandona. Agora, o interessante é que elas mandam um sinal de volta para os cones e um sinal inibitório para os cones e para as células bipolares. E o sinal inibitório é uma gaussiana enorme, né? O que é a célula bipolar? Que a próxima célula vai ver, ela vai ver uma combinação dos dois. E essa combinação, se a gente for fazer o nosso corte olhar de cima, é um centro excitatório bem pequenininho e uma periferia inibitória bem grande. Com isso, com essa combinação de lateral de sinais e inibição cruzada, nós vamos conseguir sair de um campo receptivo de 2 micrômetros para um campo receptivo menor ainda. A gente consegue melhorar a percepção de contraste e a percepção espacial já na retina. Então, e isso também funciona para cor, porque o que as células amácrinas no segundo momento ali da retina vão estar fazendo é cruzar informação de cones de sensibilidades espectrais diferentes. Então, a gente vai criar células ganglionares que são codificadas para cor. Né? E assim, a gente consegue, então, ou a retina, melhor dizendo, consegue realizar todas essas tarefas de forma a mandar para o cérebro uma mensagem a respeito do mundo que o cérebro consiga decodificar com perda mínima de informação. Isso tanto é verdade que, se nós formos olhar o número de células do córtex visual em relação à retina, é muito maior.
ou seja, o número de células explode no córtex. Por quê? Porque a informação que sai aqui das células ganglionares é tão rica que você vai precisar de muitas unidades de processamento no cérebro para desdobrá-la e processá-la, né? Então, a ideia que eu queria que ficasse, nós vamos ter vários canais retinianos de informação, cerca de 20, a gente só conhece 3, né? A gente não sabe o que os outros fazem, por isso que eu falei, a retina é a parte que a gente melhor entende do cérebro e olha o que a gente ainda não sabe sobre ela, né? Mas o que eu queria então que ficasse é que nós vamos ter várias células diferentes com sensibilidades espectrais, espaciais e temporais diferentes, mandando imagens em paralelo para o cérebro, e é o cérebro que tem como função juntar todas essas imagens e transformá-las em uma interpretação do mundo que seja coerente, né? E essa interpretação, ela não é necessariamente inata, né? Nós aprendemos a ver, assim como nós aprendemos a ler, assim como nós aprendemos a tocar música. Né? Então, o nosso mundo é uma interpretação, né? Então, a mensagem que fica da minha palestra é: a visão começa no olho, porque é o olho que vai formar a imagem dos comprimentos, diferentes comprimentos de onda que são refletidos pelos objetos, mas a interpretação desse sinal, a interpretação final, ela ocorre no cérebro, e do cérebro a gente ainda sabe muito pouco. Então, com isso, gostaria de agradecer a atenção. E até deu tempo, né, de fazer pergunta. Tá bom? Você falou desse sistema, ele é como dos vertebrados, que você falou. A retina, sim. A retina é extremamente conservada entre os vertebrados, e é por isso que a gente sabe tanto dela, porque muitos experimentos foram feitos, né? Vários desses experimentos só são possíveis porque a gente pode tirar a retina e olhar. Em ser humano fica mais complicado de fazer isso. E os não vertebrados? Quer dizer, a gente ouve lá, são dos insetos, que é completamente diferente. Então, é diferente e não é. Quer dizer, a evolução, a natureza, ela não é burra. Ela, entre aspas, sabe que para reinventar coisas continuamente é um dispêndio muito grande. Então, a natureza constrói variações em cima de padrões pré-existentes, né? A visão dos insetos, ela tem muitos aspectos semelhantes aos nossos. Por exemplo, fototransmissão, grande parte daquela cascata de fototransmissão dos insetos é exatamente igual a nossa. O que muda são as etapas finais, né? A organização básica, né? O fotoreceptor que vai falar com o interneurônio, que vai falar com o neurônio que vai mandar mensagem para a área mais central, é a mesma, né? Então, existem vários trabalhos mostrando paralelos, né, entre a visão de um inseto e a visão de um vertebrado. Existem diferenças. O inseto também tem um sistema de lentes, mas ele vai ter uma lente para cada fotoreceptor, né, que é o chamado olho composto, né? Ele vai ter aquelas multifacetas todas, cada uma daquelas é uma lentezinha, uma tíntide, né? Então vão existir diferenças, mas vão existir semelhanças importantes. Tanto que muita gente que trabalha com visão trabalha com inseto. Tudo depende da pergunta que você tem para responder, né? O teu animal experimental, vai ter que ser o mais adequado para responder a pergunta que você fala. Na questão da especialização, você falou, né, o foco atencional é uma questão muito menos do aparelho, mais da interpretação. Quando você mostrou, por exemplo, do vôlei, você usou da preguiça, eu lembrei que eu tive recentemente na Amazônia, e a minha conclusão assim, era de que esses caras veem diferente. Se o cara, um arteiro que estava na máquina, não é possível, não é que ele é capaz de ver as coisas em instantes. É a atenção. É a atenção, não é aparelho. Porque a partir do momento em que ele te mostra, você vê. Claro. Quer dizer, a tua capacidade de ver pro ar. O que acontece é que você não entende a relevância daquilo para a tua sobrevivência. Ninguém entende. É a sobrevivência dele. O reflexo, aquele reflexo baseado no visual que a gente reage de uma maneira bem consciente, ele está no campo periférico da
complexo necessariamente passa por uma ligação mais central. Não existe uma ligação da periferia da retina direta ao estômago, por exemplo. Tá? Então, a retina como um todo vai falar com o cérebro e é o cérebro que vai comandar os teus reflexos todos. Então, mas não tem também uma questão de, digamos, treinamento, só voltando à questão do próprio Matheus, é uma questão de treino, ou do próprio esporte. Porque, como eu fiz dizer, eu cheguei a ler o texto, mas estava falando, por exemplo, o cara treina o vôlei ou o próprio futebol. Se você fosse levar o tempo que a bola chega, para você ter o tempo de você leitura, para o seu cérebro processar isso tudo, você dar resposta a essa ação, o tempo seria muito maior do que o necessário. Então, por isso que você treina, porque de alguma maneira, né, por exemplo, atleta. Por que um atleta por exemplo, esgrima? Uma vez eu vi um cara fazendo esgrima, o treino dele é a coisa mais chata do mundo. O cara fica 50 vezes, você passa o dia inteiro, ou o próprio pianista, passa aquele negócio. Porque a partir do momento que ele tem alguma coisa, quer dizer, digamos, tem um outro corpo maior no Mas aí a questão não é visual. O seu sistema visual é rápido o suficiente para te transmitir informação necessária, rápido o suficiente. O problema é motor, o problema é o seu cerebelo. Seu aprendizado motor e a plasticidade cerebelar demoram um tempo. É o seu cerebelo que comanda, os dedos do pianista, a mão do violinista. Mais do que o próprio professor, quer dizer, a questão A percepção visual está lá. A percepção visual está presente. A coordenação visual-motora aqui depende do cerebelo. Isso, né? Quer dizer, não é que você precisa receber a informação, pensar no esquema sobre peraí, é um esgrimista, né? Ele vai furar meu estômago. Peraí, o que eu preciso fazer mesmo? Não existe isso. Né? Você treina a tua reação, mas a sua visão está lá. Tá bom? Então, mas esse fator cultural ele é, digamos, extremamente importante. Porque se eu não tenho esse treinamento, eu não consigo identificar nada. Um monte de, digamos, informação chega e ela não significa nada. Esse é um ponto extremamente importante. Esse é um ponto importante para todo mundo. A nossa compreensão do mundo, ela é individual. E ela é baseada nas nossas experiências. Nós não nascemos prontos, né? Quando a gente nasce, nem o nosso cérebro está pronto, nem as ligações entre o olho e o cérebro, o nariz e cérebro, o ouvido e cérebro, mão e cérebro. Por isso que o bebê não tem coordenação motora. Isso a gente aprende com a experiência. E o nosso cérebro, ele vai se formando com a experiência também. Ou seja, as conexões que vão ser fortalecidas ou que vão se perder, isso vai se formar ao longo da nossa vida, e principalmente nos 10, 12 primeiros anos de vida, né? Com os períodos críticos ali e tal. Então, necessariamente, a sua percepção de mundo, a sua compreensão do mundo, o seu viés atencional é diferente da sua visita. Com certeza. Né? E o mais interessante é que a gente percebe essas diferenças na percepção do mundo quando a gente tem mal entendidos. O que são os mal entendidos? Basicamente, eu vi a coisa de outra maneira. Né? Eu percebi, eu interpretei a situação de uma maneira diferente da sua. Porque eu interpretei com o meu viés atencional e com a minha história de vida. E você interpretou com a sua. Essas diferenças, elas estão refletidas também no arcabouço cerebral, elas são refletidas na estrutura do cérebro. Se você vai fazer uma ressonância magnética funcional em um músico profissional e em uma pessoa que não toca música, no analfabeto musical, tocar uma musiquinha e for medir a atividade cerebral, você vai ver que a área dedicada a processamento musical no músico é muito maior. E isso vem em detrimento de alguma outra coisa. Por quê? Porque nós temos uma calota craniana finita. O nosso cérebro não pode crescer infinitamente. Então, a gente tem competição o tempo inteiro dentro do cérebro para criar essas zonas de influência. Então, necessariamente, um grande esgrimista vai ser um
ligada ao processamento visual e não é. O que acontece com o cérebro de um cego? As áreas visuais são tomadas por neurônios auditivos e táteis. Porque existe essa competição o tempo inteiro. E é por isso que o cego lê Braille como se ele estivesse lendo visualmente. Porque ele desenvolveu essa habilidade às custas de uma outra. Mas se a gente olhar alguns circuitos especializados, uma pessoa que teve pouca educação, teve pouco avanço cultural, foi pouco exposto, ele é muito menor do que o número de circuitos especializados, uma pessoa que aprendeu muito. Então, você está falando de uma coisa inquantificável. O número de circuitos no cérebro é inquantificável. Eu tive essa semana essa pergunta, eu dou aula de neurociência, e um aluno meu falou assim: professora, como a gente conta sinapses do cérebro? E aí eu fiquei intrigada e fui procurar como é que a gente conta sinapses do cérebro. Não conta, né? A gente conta por amostragem, a gente pega um determinado tipo de célula e vai amostrando campos diferentes em microscopia eletrônica e contando o número de sinapses. Acontece que a gente não sabe nem quantos tipos diferentes de neurônios a gente tem no cérebro. Então, se a gente usa uma célula de Purkinje que faz uma média de 1000 sinapses como modelo, a gente vai estar errando feio, porque uma célula bipolar, por exemplo, faz 4, 5. Né? Então, contar o número de sinapses, o número de circuitos no cérebro, por enquanto, é uma tarefa impossível. Neurônios é outra coisa, dá para contar. Sinapses não. O que me parece interessante nisso é que é impossível ter uma noção exata de quantas sinapses são possíveis, porque a nossa olho é como vai fotografar e vai memorizar tudo, mas a gente tem que sempre limpar para não ter esse espelho sem pó, sempre para estar atento aqui e agora sempre, e não fazer da nossa memória algo que vai interferir no que a gente está vendo. Acho que é aí que o cérebro... Eu acho que o que você quer dizer, talvez, o que você quer dizer que o número de sinapses é plástico. Culturalmente você tem outra questão que é a própria interpretação. Digamos extremista, a hora que ele recebe o sinal que eu não tenho. Porque quando eu fui no técnico, que era de uma seleção, eu não tenho. Mas assim, você não chega perto do que ele pode imaginar. Então, o teu nível de sensibilidade, de aprendizado, é que é questão de curso. Ou você perceber frações dentro de uma, digamos, imagem, que é quando você não tem o hábito de ver, por exemplo, quando você coloca uma imagem em 25 quadros. Para quem não tem um olho sensível, quem não está acostumado a ver esse, digamos, batimento, você não consegue perceber a imagem, embora o teu cérebro perceba. Então, eu acho que existe uma questão de, digamos, treinamento ou da própria cultura que é muito forte aí. Mas existem limites biológicos importantes, né? Não existe biológico. Existem limites biológicos importantes, quer dizer, a gente tem uma coisa chamada frequência crítica de fusão. Mas você treina para isso, você estende esse seu limite dentro das suas capacidades, né? Não são melhores que os outros. Foco atencional. Mas então, você pode criar novas sinapses a custos de outras. Plasticidade neuronal em termos de criação de novos neurônios também existe no ser humano adulto, mas é muito pouco, né? E em princípio é isso. O que você tem aqui na sua cabeça acontecendo é uma luta de gladiadores por espaço. Né? Alguém que já leu livros do Oliver Sacks? S-A-C-K? Os livros deles são ótimos porque são casos, né? E são casos maravilhosos de reaproveitamento de circuitos neuronais. Então, o Victoria ele tem várias histórias de pessoas que sofrem lesões cerebrais, perdem faculdades importantes e depois desenvolvem outras, né? Mas às custas de algo que foi embora, tá? Sim. Eu quero fazer um comentário sobre esse debate aí que está rolando, né, se nós enxergamos de maneiras diferentes. Segundo o que uma professora de ciência da linguagem falou, né, tentar traduzir assim, que tudo que nós conseguimos compreender é um recorte simbólico. Então, cada pessoa tem o seu vocabulário de interpretação de símbolos diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que liga para a biologia, vai olhar para o mato, vai ver um monte de espécies de flores diferentes. Uma pessoa que não liga vai ver flores. Mas todas elas vão perceber que as flores são diferentes. A questão é um viés atencional.
Para um biólogo que tem interesse em flores, ele vai ver, ele vai notar a diferença entre uma margarida e uma camomila, entendeu? Primeiro que ele sabe isso. Mas não é que o biólogo e o não biólogo vejam coisas diferentes. Eles veem a mesma coisa, mas o foco atencional é outro. Mas é como interpretação, assim. Por exemplo, eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa, eu não consigo ouvir música clássica, porque pra mim todas parecem iguais. Ou dizer isso da música eletrônica. Ou música eletrônica, todas me parecem iguais. Aí você faz um curso de percepção, né? Justamente para quê? Para ouvir e aprender a ouvir. Mas a tua maquinaria sensorial não mudou. O que mudou foi o teu foco atencional. Não é que antes você não percebesse a diferença entre Mozart e Beethoven. Você percebia, mas isso não era importante para você. Depois alguém, no teu curso de percepção, chamou a atenção para o fato do Mozart ter feito coisas que não haviam sido feitas antes e o Beethoven mais ainda. E aí você fala, uau, tchau, 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 tchau. Entendeu? É bastante interessante isso, porque eu tenho um amigo que é português e a gente acha que porque é português a gente fala a mesma língua e não, às vezes a gente não fala a mesma língua, quando a gente está falando português brasileiro também, enfim. Mas eu tô comentando isso porque ele tem uma filhinha, eu falei, nossa, como você fica linda de azul royal. Ele, que raios de azul royal? Eu falei, azul royal é isso. Não, isso é azul marinho. Eu falei, não, azul marinho é isso. Não, mas isso é preto. Eu falei, não, isso é azul marinho, cara. Não, mas como assim? Não, podem haver duas coisas aí. Pode ser simplesmente uma questão de nomeação de cores, como a gente estava falando, ou ele pode realmente ter um problema de visão de cores. Não, ele não concebia o azul marinho. Ele não concebia, mas isso não tem cor de mar. Olha, 9% da população, 9%, acho que o Ballard talvez vá falar disso, 9% da população masculina mundial tem deficiências na visão de cores. Né? Então, às vezes, o que a gente acha que são diferenças simplesmente de comunicação são realmente diferenças importantes de percepção. Né? 9% é um número significativo. Essa coisa de tom, né? Você comenta alguma coisa, ai, que adoro esse tom de lilás. Não, mas o que é lilás? Isso é roxo? É roxo. Mas, então, pode ser nomeação e pode ser, principalmente se for homem, porque homem é mais suscetível a deficiências de visão de cor. Né? Mas aí você tem que testar, tá bom? Ok, gente, agradeço. Tá. Desculpa o corte, assim, muito obrigada, Cris, foi super generoso e a aula da Cris é incrível.